aulas já estão disponíveis para vocês, tanto a gravação quanto os PDFs, tá? Vocês podem ver lá no AVA. E ainda essa semana eu já vou lançar um trabalho para vocês. Esse trabalho ele vai envolver as aulas anteriores e a aula de hoje, né? Então, que vai ser a primeira parte de infraestrutura viária do projeto geométrico. Esse trabalho vai valer entre 1,5 ponto e 2 pontos. Ele é um trabalho um pouco maior, então eu vou dar um pouco mais de nota para esse trabalho, e vocês podem me entregar até 24 horas antes da prova de vocês. Provavelmente a prova de vocês vai ser, deixa eu pegar aqui que eu já fiz para outra turma de pavimentação, avaliação dia 26/4, então provavelmente a avaliação de vocês vai ser dia 28 de abril, tá? Então, vocês têm até dia 27 de abril para me entregar esse trabalho. E os outros que eu vou propor, tá? Então, como eu já havia comentado com vocês na primeira aula, a ideia dos nossos trabalhos é compor 5 pontos. 5 pontos de trabalho e 5 pontos da prova. Para a gente distribuir bem, para vocês conseguirem estudar aí em doses homeopáticas também, tá? Então, eu vou lançar ainda essa semana, até sexta-feira no máximo. E caso alguém tenha alguma dúvida aí, quando vocês forem dar uma olhadinha no que precisa fazer, vocês me avisem, né? Pode consultar material, pode consultar a professora, pode consultar colega, pode fazer em grupo, cada um na sua casa, né? Então, aí fica a critério de vocês. Quem define são vocês, ok? Então, vamos lá. A ideia da nossa aula de hoje, então, seguindo o nosso cronograma, é dar início ao entendimento da infraestrutura viária e trabalhar os principais elementos da infraestrutura viária. Um primeiro ponto que a gente tem que destacar são os tipos de curva que a gente vai encontrar nos projetos geométricos. Então, as curvas, elas são definidas em 2 grandes grupos. O grupo das curvas horizontais e o grupo das curvas verticais, né? As curvas horizontais em planta e as curvas verticais em perfil. As curvas horizontais ainda são subdivididas em 2 grupos. As curvas horizontais circulares e as curvas horizontais de transição. Então, aqui eu coloquei os exemplos para vocês. Aqui, por exemplo, a gente tem 3 curvas horizontais, ou seja, que a gente consegue enxergar em planta, né? Aqui, nesse caso, nós temos uma curva de transição, que eu não vou entrar em detalhe na aula de hoje, vai ser assunto para a próxima aula. E aqui nós temos as curvas verticais, né? Que são os sobe e desces, que a gente consegue ver em perfil. Então, primeiro ponto é como escolhemos a curva, né? Então, a diretriz que foi definida até então, ela é composta por trechos retos consecutivos chamados de tangentes. Essas tangentes, elas devem ser melhor concordadas através das curvas, visando, então, dar uma maior suavidade ao traçado. Obviamente, a gente não consegue mudar de direção de forma reta, né, de forma abrupta. Então, por isso que a gente traça as curvas, né, de modo a suavizar o traçado da nossa via. A escolha da curva que mais se ajusta às tangentes é feita por análise visual e tentativa. Isso quando a gente fazia na mão, né? Quando a gente fazia na mão, a gente usava os gabaritos, né? Então, esse gabarito, ele pode ser de madeira, de papelão, de plástico ou desenhado de papel vegetal. Então, a gente traçava as tangentes e fazia vários círculos como gabarito e ia encaixando nas 2 tangentes até chegar na curva ideal. Hoje em dia, a gente utiliza AutoCAD, né? Então, quem tem interesse em trabalhar com essa parte de projeto geométrico, eu recomendo fortemente que vocês façam um curso de AutoCAD Civil 3D, né? O AutoCAD normal, padrão, a gente usa para a parte arquitetônica, de edificações, enfim,
No AutoCAD dá para a gente fazer projeto geométrico, mas já existe o AutoCAD Civil 3D, que é específico para projeto geométrico. Ele já vai dar o projeto geométrico da via, vai dar as seções de corte e aterro, né, o projeto de terraplenagem. Então, a gente já consegue ter algo um tanto quanto mais completo do que o AutoCAD. Então, essa é a minha recomendação, tá? E as curvas horizontais circulares, a gente tem que tomar cuidado com o raio. As curvas circulares, elas devem ter o raio maior do que 614,25 metros, para a gente não fazer uma curva tão fechada, né? Então, quando o raio for menor do que isso, a gente usa as curvas de transição, que a gente vai ver na próxima aula. O que é uma curva horizontal circular, né? Então, a curva circular é a denominação corriqueira das curvas simples. Uma curva simples, ela é composta por um segmento de circunferência. E ela é utilizada em rodovias e também em vias urbanas. E, tecnicamente, essas curvas, elas são denominadas de curva circular de concordância horizontal ou curva circular horizontal de concordância. Tanto faz, tá? Então, essa é a denominação das curvas horizontais. Para a gente ter um melhor entendimento de como a gente projeta essas curvas, a gente tem que partir primeiramente para um ponto mais teórico, um ponto mais conceitual. Então, aqui eu trouxe para vocês quais são os principais elementos da curva horizontal circular, tá? Então, aqui é um desenho padrão de uma curva horizontal. Então, temos a primeira tangente, né? O traçado da via está passando por aqui. E depois, esse traçado, ele deve passar por essa outra tangente, né? Que foi uma definição de projeto. Então, a gente mudou o sentido da via, né? Então, para a gente concordar essas duas tangentes, esses dois traçados, a gente realiza uma curva, né? Da mesma forma que a gente trabalha, por exemplo, com um raio de esquina, né? Então, vai colocar o meio-fio numa esquina, a gente tem que traçar as tangentes, né? Com o ângulo pré-determinado para a gente acertar o raio ali da curva, o raio da esquina, por exemplo, né? Então, no nível micro seria isso, e no nível macro seria a curva da própria via. Aqui nós temos os primeiros elementos importantes das curvas circulares, que são o PC e o PT. O PC é o ponto de curva. O ponto de curva é o ponto onde se inicia a curva. E ele é o ponto de interseção entre o final da tangente e o começo da curva circular. É onde a minha curva vai tangenciar, né? Vai encostar, vai ser o ponto de interseção com a primeira tangente. Então, o PC é o ponto onde se inicia a curva. O PT é o ponto de tangente, que é o ponto final da curva. Então, esse é o ponto de interseção entre o final da curva e o começo da próxima tangente, né? Então, na primeira tangente e início da curva, temos o PC, e no final da curva e na interseção com a próxima tangente, temos o PT, que é o ponto de fim da curva. Temos o chamado PI, que é o ponto de interseção. Esse ponto, ele é o ponto de encontro entre as duas tangentes, né? Entre as duas tangentes que vão ser concordadas pela curva circular, né? Então, temos a primeira tangente aqui, a segunda aqui, e o ponto de interseção entre essas duas tangentes é chamado de ponto de interseção. Temos também o ângulo de deflexão, que é o ângulo θ, que vai ser o ângulo formado pelo prolongamento de uma tangente e a tangente seguinte. Então, a gente pegou essa primeira tangente que está nesse sentido e prolongou. Então, o ângulo que forma esse prolongamento com a próxima tangente é chamado de ângulo de deflexão. As tangentes externas, e aqui a gente está denotando elas com um T minúsculo,
são os prolongamentos das tangentes compreendidos entre PC e PI ou entre PT e PI. O valor, a distância entre PC e PI e a distância entre PT e PI são iguais, o que significa que o valor dessas tangentes externas é o mesmo. Então, as duas estão denominadas aqui com T minúsculo. A corda da curva vai ser a distância entre PC e PT em linha reta. Então, a gente vai traçar aqui uma reta no início da curva e no final da curva, e essa linha reta vai ser denominada de corda. Já o desenvolvimento vai ser o comprimento do arco de curva entre PC e PT. Então, corda é em linha reta, desenvolvimento é o tamanho, digamos assim, da própria curva. Afastamento, que vai ser denominado como E e não como A, tá? Vai ser a distância entre PI e a curva, medida a partir de uma linha reta traçando PI ao centro da curva. Então, a gente vai ligar o PI até a origem e a distância entre o ponto de interseção e a curva propriamente dita vai ser o afastamento. A flecha, então, utilizando essa reta que a gente traçou, a flecha vai ser a distância entre o ponto médio do arco e a corda, caracterizada pela maior distância radial entre os pontos. Então, a distância entre a curva propriamente dita e a corda que a gente traçou vai ser o que denominamos de flecha. O raio da curva, né, é a distância medida entre PC ou PT e a origem e o centro da curva, né? Então, a distância tem que ser a mesma, obviamente, porque a gente está tratando do raio. Então, a distância de PT até a origem e de PC até a origem vai ser o próprio raio, que a gente denomina de R. O ângulo central é o ângulo formado por PC e PT. Então, aqui a gente tem o ângulo central divididos por 2 e mais um ângulo central divididos por 2. Então, esse ângulo aqui entre PC e PT vai ser o ângulo central. A gente também tem que levar em consideração alguns outros elementos, tá? Então, a gente tem algumas outras denominações dentro das curvas horizontais circulares. Temos o chamado ponto de curva à direita, que é o PCD, ponto que identifica que o desenvolvimento da curva ocorre à direita da tangente, e o ponto de curva à esquerda é o ponto que identifica que o desenvolvimento da curva ocorre à esquerda da tangente. Ponto de curva composta vai ser o ponto de interseção entre duas curvas circulares no mesmo sentido, ou seja, né, quando ocorre a interseção entre o início de uma curva e o final de outra, que são as chamadas curvas coladas, né? Então, a gente tem um S, né, duas curvas. Então, o ponto de curva composta é onde a gente tem a junção dessas duas curvas. Ponto de curva reversa não é algo que a gente utilize tanto assim, mas é o ponto de interseção entre duas curvas circulares em sentidos opostos. Temos também a deflexão da corda, que é denominado como θC ou θAB, que é o ângulo entre a primeira tangente e a corda da curva, né? Se a gente pegar essa primeira figura aqui, denominando, né, o ângulo entre a primeira tangente e a corda da curva. Então, primeira tangente e a corda. Esse ângulo aqui, θAB. Grau da curva é o ângulo central, que é formado pelos raios que passam pelos extremos da corda base adotada. Então, aqui a gente tem um grau de curva, outro grau, e assim por diante. A gente já vai ver as equações para tudo isso, tá? Então, basicamente, são esses os principais elementos que a gente tem que dar importância. Para a gente fazer o cálculo na mão de curva horizontal circular,
basta aplicar a fórmula, tá? Que são essas equações aqui que eu já coloquei para vocês, tá? Então, como que se dá o cálculo dos elementos das curvas circulares? Primeiro, a gente vai fazer o cálculo da deflexão e do ângulo central. Então, quando dois alinhamentos retos, né? Temos um alinhamento aqui, número 1, e um outro alinhamento aqui, número 2, né? Da diretriz projetada, elas coincidem com os dois alinhamentos retos na exploração, então a gente não tem que fazer o cálculo de deflexão, porque a gente não vai ter um ângulo, vai passar, por exemplo, uma linha reta, né? Mas quando isso não acontece, a gente tem que fazer o cálculo da deflexão. O cálculo da deflexão, ele é feito por dois modos. O primeiro processo é o processo chamado coordenada dos vértices, né? Então, a gente vai determinar as coordenadas, a equipe de topografia que vai fazer isso. E o outro processo é o processo do seno. Então, a gente tem dois alinhamentos, né? O 1 e o 2. Com o compasso centrado no PI, que é o ponto de interseção, né, entre os dois alinhamentos, e uma abertura qualquer do compasso, a gente marca a interseção do arco de circunferência com o prolongamento do primeiro alinhamento e com o segundo alinhamento. Então, a gente vai abrir o compasso e vai marcar a curva, né? Então, a gente vai chegar no ponto Q e no ponto P, né? Então, a gente vai medir a distância PQ, que é a corda D, e a medida A, do PI ao ponto P ou ao ponto Q, tanto faz, né? Então, essa medida vai ser a mesma medida. O cálculo, então, do ângulo de deflexão, da deflexão, ele é feito da seguinte forma, né? Então, a gente tem aqui as propriedades trigonométricas, e a partir das propriedades trigonométricas, a gente chega aqui. O ângulo de deflexão vai ser igual 2 vezes o arcosseno de D, que é essa corda, sobre 2, tudo isso sobre A, que vai ser a distância de PI até Q, ou PI até P. Então, definida a deflexão, a gente tem o ângulo central conhecido. Por quê? Porque a gente denomina que o ângulo central é igual à deflexão. Isso por razões construtivas, né? Então, quando a gente tem duas retas convergentes e traçando duas normais a essa reta, os ângulos formados pelas duas retas e por suas normais são iguais. Isso é geometria, trigonometria, né? Não vou ficar demonstrando por que o ângulo, por que a deflexão vai ser igual ao ângulo central. Mas eu quero que vocês lembrem sempre disso. Então, o ângulo central vai ser igual à deflexão. A gente já vai ver isso num exercício prático. Grau e raio da curva. Então, o grau da curva, que é dado em graus, né? Vai ser 2 vezes o arcosseno da corda base sobre 2, tudo isso sobre o raio, e o raio, que vai ser dado em metros, a gente isola o R nessa equação, né? Então, o raio vai ser a corda base sobre 2, sobre o seno do grau da curva sobre 2. Temos também as equações de deflexões. Temos 3 tipos de deflexões, a deflexão da corda base e deflexão por metro. A deflexão da corda, que é dada em graus, vai ser o ângulo central sobre 2. Da corda base, vai ser o grau da curva sobre 2. E a deflexão por metro vai ser o grau da curva sobre 2 vezes a corda base. A gente também tem alguns outros elementos que calculamos, né? E que eles vão ser muito úteis para a gente definir o estaqueamento dos nossos principais pontos, que são as tangentes externas. Então, a tangente ela é dada pelo raio vezes a tangente da metade do ângulo central. O afastamento, né? Que é o E, ele vai ser o raio vezes 1
sobre cosseno da metade do ângulo central menos 1, e a flecha vai ser o raio vezes 1 menos o cosseno da metade do ângulo central. E o desenvolvimento, que é o tamanho da curva, vai ser π vezes o raio vezes o ângulo central sobre 180. Não quero que ninguém decore fórmula, tá? Então, as fórmulas, elas vão estar disponíveis para vocês na hora da prova. Vai ter um formulário, não precisa ninguém ficar decorando fórmula, tá? E a gente tem a sequência de procedimento para o projeto, tá? O primeiro ponto é a determinação do raio, né? Então, antes de tudo, a gente tem a diretriz da via passando com tangentes com inclinações diferentes e direções diferentes. A gente tem que concordar essas duas tangentes a partir de uma curva. Para essa curva, a gente tem que denominar um raio. Então, como eu já comentei com vocês, quando a gente faz isso na mão, a gente usa gabarito, né? Então, a gente procura o raio da curva que é mais conveniente, né? Para concordar os alinhamentos. Tendo em vista, além da configuração do terreno e a visibilidade, o raio mínimo, né? Então, e isso é um ponto de projeto, tá? Então, quem vai determinar o raio mínimo é o projetista. E aí existem vários cálculos que vão determinar qual deve ser o raio mínimo daquela curva, né? Para a gente manter a segurança, a visibilidade e a velocidade diretriz adequada. Depois que a gente determinou o raio, a gente determina o ângulo central, né? Então, por construção, como já comentei com vocês, o ângulo central sempre vai ser igual ao valor da deflexão. Então, a deflexão das tangentes, ela não pode ser medida somente, né, com o auxílio de um transferidor. A gente tem que usar o processo do seno ou o processo da coordenada dos vértices. Mas não se preocupem com isso também, tá? E o cálculo dos demais elementos. Então, a partir do grau da curva, do raio escolhido e do ângulo central conhecido, a gente passa ao cálculo dos demais elementos, aplicando basicamente as expressões que eu já passei para vocês. E aí, então, a gente vai conseguir determinar aquelas 3 deflexões que eu falei, da corda base e por metro, as tangentes externas, o desenvolvimento, o afastamento e a flecha. E com tudo isso, a gente consegue determinar e calcular o estaqueamento, que é a parte mais importante, né? Então, depois de calculados todos os principais elementos das curvas, a gente passa a definição das estacas dos PCs e dos PTs. Por quê? Porque a gente tem que marcar lá em campo onde inicia e onde finaliza a nossa curva, né? Então, a gente vai aprender qual é o processo de cálculo para a gente determinar o estaqueamento desses 2 pontos que são os principais. Então, os pontos PCs e PTs, eles podem ser calculados todos em distância contínua e depois a gente transforma em estaca, tá? E aí, o estaqueamento, ele pode ser feito de 50 em 50 metros ou de 20 em 20 metros, tá? De 50 em 50 metros a gente usa mais em longas rodovias e de 20 em 20 metros a gente usa bastante nas vias urbanas, não é uma regra, tá? Então, não é toda rodovia de 50 em 50 metros, não é uma regra, né? Isso aí é o que é utilizado. Alguns elementos básicos para o estaqueamento, tá? Então, a distância entre 0 pp, lembrando que 0 pp é o nosso ponto inicial, né? E PI1, que é o ponto de interseção 1, o ponto de interseção entre as 2 primeiras tangentes, e entre PIs consecutivos obtidos pela planta projetada, e a gente já vai ver como. O comprimento das tangentes externas, que é aquela fórmula que eu passei para vocês, e o comprimento dos desenvolvimentos das curvas. Então, com esses 3 elementos, a gente consegue determinar o estaqueamento.
A gente também pode utilizar algumas fórmulas prontas, tá? Para determinar o estaqueamento. Mas vocês vão perceber que essas fórmulas aqui, elas são dedutíveis, né? Então, por exemplo, o PC1, né? Então, a gente está aqui na primeira curva, o ponto de curva número 1, que é o ponto inicial da minha curva, vai ser, então, o A1, que é esse valor aqui, deixa eu pegar aqui, de alinhamento, esse valor de alinhamento, o alinhamento vai ser sempre o tamanho da nossa tangente completa, né? Então, o alinhamento 1 vai ser o ponto inicial 0pp até pi, e os próximos alinhamentos vão ser sempre as distâncias de pi até pi, né? Então, aqui, do pi1 ao pi2, essa distância é o afastamento 2, do pi2 ao pi3, temos o afastamento 3, e assim por diante, tá? E a tangente externa, né? Que a gente já viu que é a distância entre PC e PI. Então, esse ponto aqui, para a gente determinar o estaqueamento desse ponto, a gente vai diminuir do tamanho do afastamento a própria tangente externa, certo? Então, a gente vai ter esse ponto aqui. Vamos ver isso daqui a pouquinho num exemplo prático, tá? Esse primeiro exercício que eu trouxe para vocês, ele está pedindo o seguinte: calcular os elementos de uma curva circular a ser projetada, acordando os dois alinhamentos apresentados abaixo, considerando. Então, aqui a gente tem os dados do exercício. O primeiro dado é o raio escolhido. Esse raio foi escolhido pelo projetista, 875 metros. Esse raio é o raio que tem a melhor concordância para essas duas tangentes, tá? A corda base foi dada, que é 20 metros. O A, que é a distância entre PI e Q, ou entre PI e P, é igual a 0,170 metros. E o D, que é a distância em linha reta entre Q e P, 0,186 metros. Então, esses são os dados do exercício. Primeiro ponto que a gente vai calcular é a deflexão. A deflexão, pela equação lá de trás, que eu já mostrei para vocês, é 2 vezes arco seno de D sobre 2 e tudo isso sobre A. Aqui temos, então, uma deflexão de 66 graus, 19 minutos e 51 segundos. Peço que vocês depois confiram essas contas na calculadora, eu não vou ficar fazendo os cálculos agora para vocês na calculadora, mas eu quero que vocês confiram tudo isso, por quê? Porque eu vou cobrar isso de vocês no trabalho ou na prova, tá? Então, tudo que eu passar aqui para vocês, eu vou cobrar. Por isso que eu peço que vocês confiram e tentem fazer esse cálculo em casa. Temos a deflexão, logo temos o ângulo central. Como já comentamos, o valor da deflexão é sempre igual ao ângulo central. Ótimo. Grau da curva. O grau da curva é dado pela equação 2 vezes o arco seno da corda base sobre 2, tudo isso sobre o raio. Basta substituir os termos, né? Então, a corda base foi dada, é 20, e o raio foi dado, 875. Temos um grau da curva de 1 grau, 18 minutos e 34 segundos. Aplicando as equações de deflexão da corda e deflexão da corda base, também achamos esses valores a partir da equação, né? Então, a deflexão da corda é metade do ângulo central e a deflexão da corda base é metade do grau da curva. A deflexão por metro vai ser o grau da curva sobre 2 vezes a corda base. Já temos todos esses dados, basta aplicar a equação. Tangente, lembrando que a tangente é um ponto muito importante para a gente determinar o estaqueamento. Então, a tangente é dada por raio vezes a tangente da metade do ângulo central. Temos todos os dados
chegamos que a tangente externa é igual a 571,830 metros. O afastamento, aplicando a equação, temos 170,282, a flecha, 142,542, e o desenvolvimento, 1.012,982 metros, o que significa que a nossa curva tem uma distância de mais de 1 quilômetro. Então, a tangente e o desenvolvimento, juntamente com o alinhamento, a gente usa para determinação do estaqueamento, ok? Agora, esse último exercício aqui, ele pede o seguinte: partindo de uma sequência de alinhamentos concordados por correspondentes curvas circulares, cujos elementos são apresentados a seguir, determinar o estaqueamento da diretriz em questão, considerando o estaqueamento de 20 em 20 metros. Né? Então, aqui eu tenho que determinar como que vai ser o meu estaqueamento, se vai ser de 20 em 20 ou de 50 em 50. No nosso caso, será de 20 em 20. O que essa tabelinha significa? Significa que nós temos 3 curvas, né? Curva 1, curva 2 e curva 3, né? Temos os alinhamentos aqui, que já são dados. Então, o primeiro alinhamento, que é do ponto inicial, 0 pp, ao PI1. O alinhamento 2 vai ser de PI1 a PI2. Alinhamento 3, de PI2 a PI3. E o alinhamento 4, de PI3 até o ponto final do meu projeto. O desenvolvimento das 3 curvas, né, o tamanho das curvas, e as tangentes externas de cada uma das curvas. Então, nós temos esses 3 grandes elementos, né? Alinhamento, desenvolvimento de curva e tangente. Com esses 3 elementos, a gente já consegue calcular o estaqueamento dos pontos principais. Aqui na solução desse exercício, a primeira coisa que a gente fez foi transformar todos esses valores em estacas, tá? Então, o A1 é 1.840. Para a gente transformar isso em estaca, basta dividir por 20, né? Então, temos, na verdade, 92 estacas. E não 91 estacas mais 20, certo? Porque 20 já é uma estaca, se a gente está trabalhando de 20 em 20. Então, aqui a gente tem 92 estacas. A tangente, quando a gente transforma em estacas, então, 111,79, que é um valor que foi dado, divididos por 20, o que a gente vai ter? 5 estacas inteiras, mais 11,79 metros. Ótimo. O primeiro ponto da curva, que é o ponto PC1, vai ser, então, a diferença entre o afastamento e a tangente. Quando a gente diminui o afastamento da tangente, a gente vai achar aqui 86 estacas mais 8,21 metros. O que isso significa? Significa que a minha curva vai iniciar na estaca número 86 mais 8,21 metros, ok? Temos dado o desenvolvimento da curva, 202,21, transformando isso em estacas, é só dividir por 20. Temos, então, 10 estacas inteiras mais 2,21. O ponto final da curva vai ser o ponto inicial mais esse desenvolvimento. Ou seja, o nosso ponto final da primeira curva vai estar situado na estaca de número 96, mais 10,42 metros. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida de como que a gente chegou nesses valores? Não, professor, deu uma complicada aí, mas vou ter que assistir mais umas 15 vezes aí, acho que dá para entender. Fiquem tranquilos, que eu vou resolver um exercício, vou deixar gravado um exercício bem completo, fazendo na mão mesmo,
se a gente não voltar tão cedo às aulas presenciais, eu vou deixar um exercício resolvido na mão, todo passo a passo, para que vocês entendam. Mas, de qualquer forma, eu vou retomar o entendimento desse exercício, tá? Da seguinte forma. Eu vou trazer essa figura aqui, tá? Então, o que eu estou calculando? Eu estou calculando o ponto onde inicia a curva e o ponto onde termina a curva, certo? Aqui é a nossa estaca zero. Eu preciso saber qual é o número da estaca do meu início da curva, né? Então, como que a gente faz isso? O valor dessa estaca aqui, vocês concordam comigo que se eu pegar o valor desse alinhamento, que é tudo isso daqui, e diminuir da tangente externa, eu vou ter esse valor aqui? Vocês conseguem perceber isso? É como se eu tivesse uma linha reta inteira aqui. E eu quero descobrir a distância do início dessa linha até esse ponto aqui. E eu tenho o valor total dessa linha e esse valor da tangente externa. Se eu diminuir esse valor total desse valor menor da tangente externa, eu vou chegar no valor desse pedaço aqui. Ou seja, eu vou descobrir qual é o número da estaca desse primeiro ponto, certo? Sim? Sim, professor. Sim? Ótimo. Então tá, é uma questão de geometria, né? Aqui a gente vai aplicar princípios básicos da geometria. Depois que a gente determinou o estaqueamento deste ponto, nós vamos determinar o estaqueamento do último ponto, que vai ser o ponto do final da minha curva. Eu já tenho o estaqueamento de PC, que é o ponto inicial, e eu tenho também o valor desse desenvolvimento, que é o valor do comprimento da minha curva. Como eu tenho esse valor, se eu somar ao desenvolvimento, eu tenho o valor do estaqueamento do meu ponto final, certo? E o processo vai se repetindo para todas as outras curvas. Então, eu já determinei o ponto inicial dessa primeira curva e o ponto final dessa primeira curva. Ótimo. Para a gente determinar o ponto inicial da próxima curva, o que eu tenho de dados para chegar nesse ponto aqui? Eu tenho o valor do alinhamento de PI até PI, e eu tenho o valor dessa tangente e o valor dessa tangente. Né? Isso é dado do exercício. Vocês concordam comigo que se eu somar, se eu pegar esse primeiro valor aqui, do alinhamento de PI até PI, e diminuir a tangente 2 e a tangente 1, eu vou ter encontrado o valor desse pedacinho aqui? É só eu tirar essas pontas, né? Daí vai ficar só o meio, no caso, professor. Daí. Isso, vai ficar só o meio. Então, eu vou ter o valor desse meio. Como eu já tenho também o valor do meu ponto final da primeira curva, e eu tenho o valor do meio, digamos que aqui seja 50, e aqui a minha distância seja 100, então o valor da minha estaca do ponto inicial da curva 2 vai ser 150, certo? Se a gente está seguindo uma sequência lógica de estacas, né? Eu não vou parar o estaqueamento e começar do zero na segunda curva. Não, eu vou ter o estaqueamento zero aqui, 1, 2, 3, 4, 5, que seja, né? Então, se a minha curva aqui tiver
20 metros, super hipotético, e se aqui for minha estaca 5 e eu tiver mais 20 metros, então aqui vai ser a minha estaca 6. Se eu descobrir que esse valor aqui, esse pedacinho, é igual a 20, então, para essa estaca 6, eu vou somar mais 20 metros, ou seja, o início da minha curva vai ser a estaca de número 7. Isso eu estou falando, né, valores fictícios. E assim por diante. Então, a gente tem que sempre levar em consideração o elemento anterior, somando a linha reta que a gente tem, até chegar no primeiro ponto de curva. Aí a gente vai chegar no estaqueamento. Para o ponto final da curva, a gente vai somar o estaqueamento do início da curva com o valor do desenvolvimento, do tamanho da nossa curva, chegando, então, ao valor do ponto final da nossa curva. E assim por diante. Caso vocês tenham muita dificuldade em estabelecer essa relação métrica, a gente tem as fórmulas prontas aqui, tá? Então, PC1, que é o ponto de início da primeira curva, vai ser igual a A1, que é o afastamento, o alinhamento 1 sobre 20, se a gente considerar um estaqueamento de 20 em 20, menos o valor da tangente número 1 sobre 20, porque a gente está considerando de 20 em 20, certo? Então, as equações, elas estão aqui também para ajudar vocês, caso vocês não consigam visualizar essa relação métrica entre os valores, tá? Dividindo por 20, da forma que está aqui, eu já vou chegar num valor final em estacas, né? Se eu não usar esses 20 que estão aqui, se eu não dividir por 20, eu vou chegar num valor em metros. E aí eu vou ter que depois, lá no final, dividir por 20 para chegar no valor de estacas, tá? Mas fiquem tranquilos que eu vou desenvolver um exercício completo, né? Pegando desde do cálculo dos elementos até o estaqueamento final, para que vocês tenham isso como um exemplo, tá? Então, depois que a gente calcula, né, todos os elementos, tanto PC1, PT1, PC2, PT2, PC3, PT3 e o ponto final, aí a gente já tem o estaqueamento final do nosso projeto. Ok? Então, a gente sempre vai terminar lá no ponto final, como mostra essa figura aqui, né? Inicia aqui no ponto inicial, vai seguindo o estaqueamento em ordem crescente, obviamente, né? Chegando até o ponto final. A gente também tem que determinar qual é o valor do estaqueamento do ponto final. Ou seja, nesse nosso exemplo, o nosso estaqueamento, ele começa em 0 e vai até 184 mais 3,08. O que isso significa? Fazendo uma conta rápida aqui. Então, 184 estacas de 20 em 20 metros, a gente multiplica o 184 por 20, chegando aí em 3.680 metros, mais esse quebradinho aqui, mais 3,08. O que significa? Que a extensão do nosso projeto, da nossa via que a gente está fazendo, tem aí 3.683,08 metros, né? 3 quilômetros e quase 700. Né? Então, dentro desses 3 quilômetros e 700, a gente determina o estaqueamento dos principais pontos da curva. Ok? Hoje, gente, eu queria passar mais essa parte teórica do entendimento inicial das curvas circulares. E na próxima aula, a gente desenvolve juntos um exemplo prático de como que trata essas curvas horizontais circulares. E a gente também fala das curvas de transição, tá?
Curvas verticais a gente vai falar, mas vamos falar de um modo mais breve, porque a resolução dos exercícios de curva horizontais são gigantescos. E para vocês terem uma ideia, para a gente aprender como que projeta tanto curvas horizontais quanto curvas verticais, a gente precisa aí de praticamente um semestre inteiro, tá? E como o nosso foco é a pavimentação, eu não consigo tratar com vocês de forma bem específica o projeto geométrico, mas eu quero que vocês tenham noção de como que funciona e eu quero que vocês saibam quais são os principais elementos e onde procurar, né? Então, quando vocês precisarem fazer projetos geométricos, vocês já sabem onde procurar, ok? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tudo certo? Por enquanto tá tranquilo, né, professora? Acho que quando começar a fazer os exercícios sozinho que vai vir as dúvidas, né? É sempre assim. Por isso que eu quero muito que vocês peguem essa aula aqui, que inclusive está gravada, e vocês pratiquem em casa também para vocês aprenderem, né? De qualquer forma, a gente vai praticar, vai fazer exercícios sobre isso, não vou atropelar a matéria e já passar para o próximo conteúdo sem que todos vocês saibam como que faz o estaqueamento nesses casos, tá? Então, é realmente botando a mão na massa que a gente aprende, ok? Beleza, professora. Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês hoje era isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, me escrevam lá no AVA, me mandem e-mail. Pessoal do TCC, não se esqueçam de me mandar e-mail para a gente já marcar a nossa primeira reunião, tá? E aguardo vocês na próxima aula, semana que vem, ainda online, tá? Então, desejo a todos vocês aí uma boa noite, se cuidem, por favor, e tenham um ótimo resto de semana aí, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, doutora. Obrigado. Boa noite.